chamo Leonardo e eu sei tudo sobre o inferno, tudo que você pode imaginar. Para você conseguir acessar esse mundo espiritual, você precisa ficar muito tempo em jejum. Acredito que qualquer pessoa pode se conectar e além de passar por essa experiência de novo. Tem que ficar 3 dias, 3 noites, acordado, sem comer. E eles me assustaram hoje, porque eu fiz algumas lives aí e aconteceu muita coisa no meu apartamento lá. Os meus amigos quase se mataram. O menino queria bater na menina. A menina endemoniou contra ele do nada. Eles têm influência sobre a gente. E eles se voltaram muito forte contra mim. Então eu peço a oração de vocês para que eu consiga continuar. E eles me falaram, os anjos me falaram que o ideal é eu esperar vocês perguntarem. Então eles me sugeriram que vocês façam perguntas para mim e eu não fale tudo aquilo que eu acho que devo falar. Eu posso, de certa forma, ter alguma desculpa, ou pelo menos ter uma orientação de Deus, talvez, para saber o que eu vou falar, né? O que vocês querem saber do inferno, gente? Pergunta aí. Meu nome é Leonardo. Leonardo. O que vocês querem saber do inferno, galera? Pergunta aí. Eu consigo ouvir os demônios e eu escuto os anjos, tá? Eu enxergo eles. Depois de um certo tempo assim que tu fica sem comer e sem dormir, tu tá mais próximo da morte, eu consigo ouvi-los, ainda tô escutando eles, cara. Tô escutando eles ainda. Porque, na verdade é assim, ó, deixa eu explicar. Existem 2 infernos, deixa eu já expliquei, tá? Outra lá. Existem 2 infernos, um que é o infernão, que é aquele terrível. Existe um outro inferno que a Igreja Católica chama de limbo, tá? Eles chamam de segundo céu. O primeiro céu é o infernão, tá? E o segundo céu, então, é o lugar onde a gente vai para pagar uma pena, depois vai poder ir pro céu, tá? A gente paga a pena, paga muitos anos às vezes, tá? Cara, às vezes muitos anos, tipo, muitos anos mesmo, depende do nível de pecado que você cometeu, né? Mas se você tem um coração bom, você paga essa pena e depois vai pro céu, tá? E esse segundo céu fica aqui nessa dimensão, desculpa, nesse mesmo planeta, tá? Mas em outra dimensão. E esses caras, esses demônios, eles enxergam a gente. Se tu tá em pecado, eles enxergam você. Você muda a tua cor fica mais escura e você exala um cheiro, um mau cheiro, certo? Quanto mais pecado, mais você exala mau cheiro, né? E a cor vai ficando mais escura, tá? E, e eu consigo escutar tudo que eles falam, cara. Há 10 anos que eu tô nessa, cara. Eu achava que eu não podia falar. Então eles iam me matar. Mas eu não resolvi falar, cara. Chega, sabe? Só que eu tô assustado, tá? Então os anjos me sugeriram que eu escutei eles falando assim entre eles, sabe? Esse menino é louco. Ele falou assim, a gente falou, esse menino é louco falar isso aí. Não sei, vamos ter que, não sei o que a gente vai fazer pra proteger ele, assim o anjo falou, sabe? E, e ele falou assim, cara, se pelo menos ele respondesse perguntas, que não falasse, que na cabeça dele, ele é louco, falou assim, sabe? De outra forma, ele falou, vi que eles estavam falando assim, eu tenho certeza que era de mim, cara, eles estavam falando. Eu escuto eles, entendeu? O anjo tipo, se eu olhar pro anjo, ele some. Se tu tá escutando o anjo, tem que fingir que não tá. Tem que, assim, ó, tem que fingir que não tá ouvindo, porque se tu olha pra eles voam, tá? O anjo voa. Os anjos não gostam eles não entendem os anjos. Os demônios não, cara. Se eles descobrem que tu tá ouvindo, cara, eles caem em carne em você. Eles não podem descobrir que tu tá ouvindo eles, cara. Senão, é muito difícil. Eles vêm muitos assim e te super influenciam, cara. Cara, eles. É incrível, sabe? Não podem saber que. Serão. É incrível. Eles te fazem. Eles entram na tua mente, cara. É muito difícil mesmo, tá? Alguém fez alguma pergunta aí, galera? Sobre o inferno? Eles sugeriram pra mim não falar, né? É normal as pessoas. É normal ver pessoas no corredor da minha casa. Ó, deixa eu te explicar. Os anjos, são super rápidos, super rápidos. Então, às vezes, tu vê um flash de uma pessoa, é um anjo, tá? Eles são ultra rápidos, sabe? Eles têm uma velocidade assim, absurda. Então, tu não tem como ver eles, tá? Eles abrem e fecham uma porta assim, absurdamente rápido. Então, a gente não tem. Pode ser que tu tá enxergando um anjo, cara. Entendeu? Tu enxerga um anjo, é rápido, se for rápido, assim, um flash de luz,
Sabe quando tu entra numa sala e parece que tinha alguém sentado na cadeira? É anjo. É anjo, os anjos, cada um tem um anjo. Cada um tem pelo menos um anjo, tá? Algumas pessoas têm mais de um anjo, né? Outra pergunta. Outra pergunta. Ai, ai, e pessoas de branco. Cara, os anjos, eles têm roupas, as roupas dos anjos, eles são assim, bem diferentes, cara. São muito diferentes uns dos outros, cara. Sabe? Cara, eu vi anjo careca, cara, sabia? Eu me impressionei, eu vi anjo careca no meu última experiência assim forte que eu tive com anjo. O anjo não é careca, careca, mas ele tinha uma coisa assim, ó, sabe? Eu nunca tinha visto anjo careca, eles são bem cabeludos, a maioria das vezes. Mas eles se vestem, não se vestem de branco, não é branco não. E não tem asa. O anjo não tem asa, sabe? Eles voam normal, mas não tem asa. Os que eu vejo, pelo menos, não tem asa. São pessoas como a gente, assim, só muito mais forte, assim, mais alta um pouco, né? E eles são lindos, né? Desculpa, eles não gostam que fale isso. Eu não gosto que chamem eles de bonito, não gosto de nenhum elogio. Se tu elogia um anjo, ele vaza, né? A minha anja tem espectro de mulher. E eu ouvi um anjo chamar ela por um nome, assim, então por isso que eu sei o nome dela. É Lev, uma coisa assim. Mas eles não gostam que a gente fale com eles, entende? Então. Mas a vestimenta deles é tipo assim, cara, é bem variada. Algumas estão mais modernas, assim, tipo Jornada nas Estrelas, assim, e alguns se vestem mais épico, sabe? Com roupas mais épicas, assim, sabe? Tipo, de gladiadores e tal, né? Eles lutam muito, cara. Eles lutam demais, cara. Eles são incríveis. Eles são incríveis, muito fortes. Um anjo mata um Anakin. O Anakin também num poste, né? Ele flutua assim, eu vi minha anja uma vez flutuar assim e matou. Acho que matou, não sei se matou ou não matou. Mas deu um golpe na nuca do Anakin, assim, sabe? Foi incrível, sabe? Mas não se vestem de branco, não, cara. Se tu vê pessoas de branco, é isso? Eu não sei te dizer, irmão. Não sei te dizer, tá? Não sabia que anjos falam em português. Os anjos, cara, eu também, os demônios também falam português. Também é uma coisa estranha. Eu acho que a gente tem o dom, quando desenvolve o dom, você escuta, desenvolve, eu acho, sabe? Eu não sei te explicar isso, mas é tudo português mesmo. Português mesmo, assim, sabe? A experiência que eu tenho, pelo menos, é realmente português, assim. Os anjos também falam português. Às vezes eles falam as coisas, mas não dá pra ouvir, assim. Pode ser uma outra língua, talvez. Mais perguntas, gente. Eu vejo uma mulher de cabelos loiros e roupas brancas, mas ela passa muito rápido. É um anjo, cara. É um anjo, pode crer que é um anjo, tá? Tem toda a pinta de ser um anjo, tá? Cabelos loiros e roupas brancas. Pode ser sim. Esse lance de passar muito rápido aí, eu acredito que seja um anjo sim, tá? Eu já vi um reflexo preto indo na minha direção rápido uma vez. Cara, pode ser que você tenha visto um demônio, cara. Ou pode ser também um anjo, sabe? Mas pode ser que você tenha visto um demônio, viu, cara? Às vezes a gente desenvolve, às vezes, uma pequena fração de momento que você consegue ter essa experiência, sabe? Reflexo preto na minha direção. Interessante. Perguntas, gente, perguntas. Tem que perguntar, senão é melhor eu não falar. O meu anjo também tem. Ela é castanho claro, assim, cabelo cacheado, assim, sabe? Eles não gostam que elogie, cara. Não pode. Eles não gostam daquela, sabe aquela oração? Santo anjo do Senhor. Eles não gostam daquilo, eles vazam. Eles vazam, eles não gostam daquilo. Bem estranho, cara. E obrigado, vocês estão me perguntando, tá? Legal, cara. Eu acredito que seja um anjo, sim, tá? Muito, muito, muito. Supremacia. Como atrair os anjos? Cara, tem que pedir pra Deus. Tem que pedir pra Deus. Eu já tentei, sabe? Falar com eles assim, me ajuda. Pai, eles vazam. Eles vazam, cara. Eles não querem que pede pra ele nada. Se tu olhar pra eles no olho assim, percebe que tu tá olhando pra ele, ele some. Ele vaza, cara.
Eu não entendo, sabe? Não tem como criar conexão com o anjo. Tem que orar para Deus, cara. Quando tu ora muito para Deus, clama, clama, clama a Deus assim, cara, bah, cara, eu percebo tu, sabe? Teve uma noite que eu orei salmo, cara. A hora que eu acordei, eu vi um flash do meu anjo me olhando assim, sabe? Eles querem isso, eles são apaixonados por Deus, apaixonados por Deus, apaixonados por Deus. Eles servem a Deus, servem a Deus, servem a Deus. Não gostam de ser elogiado. Tem pavor de elogiado, sabe? Como atrair os anjos. É orando então, tá? Orando, tá? Outra pergunta. Uma vez vi um espírito de anão, bem velhinho, barrigudo, com chapéu pontudo. Isso é demônio, tá? Demônio tem de todos os tamanhos que você imagina. Desde pequenininho assim, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Tem os Anakins, tá? Os Anakins são o tamanho de um poste, sabe? Eles são um dos poucos que tem uma tribo. A maioria não tem tribo. Eles são tudo separado assim. Tem um povo, cara. Tipo, não é povo. Ele é um ser assim que é tipo um povo assim com um monte de braços também muito poderoso, né? E eles têm muitos escravos, né? No segundo céu a gente vira escravo, tá? Eles disputam a gente quando a gente chega lá, tá? Tem que explicar isso pra vocês, cara. Tem uma live eu explico ali, olha meus vídeos ali, eu explico bem certinho como que eles fica melhor, cara. Tá, vamos falar rapidinho. Ó, quando a gente morre aqui, eles fazem a conta dos teus pecados e das tuas coisas boas que você fez, tá? Aí, se você ficou na dívida, aí você vai pagar no segundo céu, né? Que é esse inferno. Aí lá, você é escravo. Por tantos anos, você vai ser escravo deles, né? Desses demônios. E quando você chega lá, vai ter um demônio que vai dizer assim, eu que influenciei você. Tem demônios que nos influenciam, tá? Pra você ir pro inferno. Quando você gera pecado, eles têm poderes de influenciar a gente para pecar mais, tá? Eles vão contando lá no caderninho todos os pecados que você fez. Se ele foi o responsável por você ir pro inferno, é dele, tu é dele. Ele só tá nos caderninhos deles lá, nos computadores deles lá, se eu não sei, mas tá lá anotado que é dele, tá? Aí ele vai lá e ele é o Leonardo que vai pro inferno? Beleza, então o Leonardo é meu, tá? Aí o que ele pode fazer? Ele pode ficar com o Leonardo ou pode leiloar o Leonardo, tá? Aí as pessoas compram. Mais vale quem tem mais ano para pagar. Tinha uma mulher lá que eu vi que tinha 20 mil anos que ia pagar no inferno. Valia muito. Era muito bonita, linda a mulher. E eles brigaram, parece. Tem uma briga por essa mulher, cara. Parece que dois Anakins queriam ela e quem tinha conseguido ganhar ela era um povo desses, né? E aí ele ganhou muita grana não sei, não sei o que paga o dinheiro, essas coisas, eu não sei, né? Eu escuto eles, entendeu? Eu escuto eles. Então eu vou entendendo mais ou menos o que eles, a partir do que eles falam, eu vou interpretando. São 10 anos, né, gente? 10 anos. Mas é mais ou menos assim, tá? Então aí você fica escravo dessa pessoa que te pegou, né? E eles podem te vender também. Os seres humanos lá são escravos, tá? Eles odeiam a gente, odeiam a gente, sabe? Eles, pelo que eu entendi, tipo assim, eles têm o sentimento de que Deus preferiu a gente, tá? E a gente não vale nada, a gente é lixo. Eles tratam a gente assim, sabe? E os humanos xingam eles também, xingam eles, eles são escravos, né? Xingam. Cara, é só palavrão, tô ouvindo agora. Tô ouvindo, uma mulher gritando aí. Tô ouvindo, cara. É horrível, cara. É horrível, sabe? Mas muito pior é o primeiro céu. Aquele é terrível. Vou fazer uma live explicando como é que é lá. O que os anjos gostam? Oração. Sempre que eles se encontram, eles cantam. Quando dois anjos se encontram juntos, eles cantam. É a parte que eu mais gosto, sabe? Eles cantam dueto, trieto, quatro, sabe? Às vezes, uma vez eu vi quatro anjos se encontrando assim, cara, foi lindo, cara. Eles cantavam assim, né? Não cantam em português, tá? Isso não, eles cantam sílabas, tons assim, sabe? Eles fazem assim, mais tom assim, sabe? E falam pelo jeito de Deus, assim, né? Louvam a Deus, né? Assim, eu acho, tá? Eu não sei, tá? Mas eu acho que os anjos devem gostar muito que você faça uma música. Sou meio apaixonado, sou meio obcecado por música, os anjos, pelo que eu percebi, sabe? Então, se você fizer um louvor para Deus, entregar para Deus, não fazer para eles, faz para Deus, entrega para Deus, cara, eu tenho certeza que eu vi um monte de anjos vendo você tocar. Não importa qualquer louvor que você fizer, pode ser o pior do mundo, pelo que eu percebi. Sabe? Que já vi eles falando, vamos lá ouvir louvor lá não sei, da menininha, pá, sabe? Eu vi eles falando já de ir lá ver um louvor, sabe? Então acho que isso pode chamar a atenção deles. Tá preocupado pelo do canão?
Da risada que ele dava. Cara, não te preocupa, tá? Se você tá com o espírito aprovado, o anjo esmaga, esses demoninhos não são nada. São nada. Os demônios tremem de medo dos anjos, cara. Eles são muito fortes, muito mais rápido. E é lindo de ver as brigas. Né? Os anjos nem querem machucar os demônios. Só quando eles insistem em querer fazer maldade com os humanos, aí eles esmagam, irmão. Eles esmagam. Eu vi um demônio que veio veio pra me matar. Veio pra me matar. Eles vieram um monte pra me matar. E veio 3 anjos me defender. E ele tinha asa de morcego, assim, um humanoide, e o rosto de mosca, sabe? No que ele ia atacar na minha sacada aqui, que eu vi, o anjo, aquele anjo careca, ele deu um salto assim, ele só deu um salto assim, ficou com os 2 pés assim na sacada e pegou assim no pescoço do homem-mosca e quebrou o pescoço. Caiu no chão lá. Cara, eles são muito incríveis, os anjos, cara. São incríveis. Não se preocupa, tá? Fica em paz. Ora a Deus, clama a Deus, que o teu anjo está ali, vai te proteger, demônio nenhum toque em você, tá? Tenta não pecar. Se tu tá em pecado, eles vão te enxergar. Senão eles não te enxergam. Se tu não tá em pecado, eles não te enxergam, tu é invisível, tá? Mas se tu tá em pecado, a tua cor fica escura e já te enxerga. Né? E mais pecado vai exalar um mau cheiro, né? Eles vão te enxergar e eles vão encarnar em você. Eles vão encarnar em você. Eles usam de magias, eu não sei como é que é, cara, eles têm poderes, tá? Sobre nós. Não sei como é, eles têm, cara, esse poder. E eles influenciam a gente. Quanto mais você se conecta nos pecados deles, mais eles têm poder sobre você, tá? Os Anakin são poderosíssimos, cara. Eles pegam as mulheres, sabe? Eles pegam as mulheres e, cara, as mulheres ficam, tipo, reféns deles. E quando a mulher bebe, tipo, quando um Anakin ele se conecta a uma mulher, ele faz ela ficar devassa. Vira devassa, tá? Vira uma mulher que só pensa em sexo, tá? E quando ela bebe, catalisa isso. E a mulher vira, cara, e ela não sabe que é o Anakin que tá fazendo isso com ela. E quando junta duas mulheres com 2 Anakin, Jesus! Eu vi um caso de 3 Anakin com 3 mulheres. Meu Deus, cara. Largaram o marido, largaram o filho deficiente. Cara, largaram o casamento, já saíram. Cara, mulher direita, sabe? É o Anakin, cara. É o Anakin que faz tudo isso, sabe? Se tu não vai pra Deus, não tem como você ir pra Deus, se ajoelhar e pedir clemência, mesmo. Cara, os Anakin são muito poderosos. E aí o Anakin vai pegar você. O Anakin escolhe as mulheres mais bonitas, cara. E eles caminham com uma mulher na mão sempre. Cara, eu vi eles, cara, eu fiquei bobo. Cada um com uma mulherzinha na mão, assim, cara. Cara, é ridículo. Respeito, tem que. Os anjos me ensinaram que tem que respeitar. Não posso. A gente não pode falar mal deles, não pode. Isso é coisa de Deus, tá? Exato, perturbador. Cada pessoa tem um anjo, cada pessoa tem um anjo. Pelo menos um anjo, tá? Algumas pessoas têm mais de um anjo, tá? Pessoas que têm grandes desafios na vida, e é importante para Deus esses desafios, pastores, tem mais de um anjo. Alguns têm muitos anjos, porque os ataques são muito maiores, né? Então precisa ter mais anjo. Outra vez vi uma sombra preta enorme, de quase 2 metros, sentada na cama, olhando para minha mãe. Cara, existem casas que têm uma carga muito pesada, né? Muito pesada, tá? E eu acredito sim que vocês podem estar vendo demônio sim, cara. Pode estar tendo demônio sim. E quando sente isso, cara, pega salmo, tá? Pega salmo. Começa lendo o salmo e não para. Não para, cara. O salmo derrota qualquer demônio. Eu já aprendi isso. Eu pego o salmo, eu deixo na TV tocando o salmo direto aqui em casa, cara. Não quero nem saber. Tá parado a TV, eu já boto o salmo aquele do Cid Moreira, sabe? Não dá pra brincar, irmão. Que bom que você percebeu. Queria continuar na live e vou sair. Beijo, querida. Obrigado pelas perguntas. Até no inferno tem que ser bonito. Cara, vou dizer uma coisa pra ti. Cara, eu nunca vi tanta mulher linda na minha vida. As mulheres mais maravilhosas estão lá, cara. Incrível, incrível, incrível. Os homens mais lindos estão lá. Sabe? Incrível, cara. Eles fazem de tudo para levar essas pessoas para lá, porque a beleza lá conta muito para eles, tá? E quanto mais bonito, mais vale, né? Você vai ganhar o teu corpo no auge, tipo com 25, 30 anos, imagina assim, sabe? Todo mundo é lindo, cara. Todo mundo é lindo e o corpo não envelhece. Até o fim, e fica igual. Tu não envelhece lá no segundo céu. Até no inferno tem que ser bonito. É bom não ir pro inferno, né, galera? É bom não ir, tá? Acompanha as minhas lives aí que eu vou falar pra vocês como faz.
Pra não ir pro inferno, cara. É fácil, tá? É fácil. O principal é confessar os pecados, tá? Confessa, irmão. Confessa. Tá? Confessa o pecado, tá? Eu tenho muito medo. Não tenha medo. Não tenha medo, tá? Tenha fé. Tenha fé e não peque. E se, quando peca, confessa, cara. Confessa. Ó, um adultério. Adulterou o teu namorado? Pode ser namorado. É 50 anos no inferno, cara. 50 aninhos no inferno. Confessa o maldito adultério, cara. Vai lá e confessa. Eu terminei com minha relação faz pouco ali. Cara, eu peguei e confessei tudo antes de terminar o relacionamento. O anjo me deu toque, tá? Minha anja, ela não falou, mas eu vi ela falando. Às vezes acho que eles falam pra gente ouvir mesmo, sabe? Às vezes, mas eu não entendo. Mas eu já aprendi com eles ali que quando você confessa, você está liberto do pecado. E daí não conta os anos. O adultério é 50 aninhos do inferno, meu irmão. Pelo amor de Deus. Conta, confessa, cara, não, tu não vai querer pro segundo céu, cara. Tu não vai, é horrível. É horrível, cara. Sabe? Confessa, é melhor pagar aqui na terra. Confessa. Lembra que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cara, sabe? É incrível. Então, confessa o maldito pecado. Qualquer pecado, confessa. Cara, tu vai pro céu, é fácil ir pro céu. É só confessar tudo, cara. E ter um coração bom, você vai pro céu. E fazer um pouco de coisa boa. Entendeu? O que não pode é levar o pecado junto. Também quando é um pecado que faz muito mal a pessoas. Entendeu? Roubar de um. Roubar. Qualquer coisa, cara, confessa. Você não vai pagar lá no inferno. Louvo o dia todo. Glória a Deus. Shirley Moraes. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Isso aí. Olá, meu lindo. Boa tarde, live na For You. Os ETs são demônios? Não. Os ETs não são demônios. Tá? É minha opinião, tá? Minha opinião. Eu acho que existem, sim, seres que nos cercam, mas é tudo anjo. Isso é tudo anjo, é tudo de Deus. Fazem aquele parte dos... É os 2/3 que não se voltou contra Deus. O resto está tudo preso. Então eles estão presos nessa outra dimensão. Eles não conseguem enxergar a gente. Deus criou uma dimensão paralela e criou um monte de inferno. Para eles ficarem presos lá. É outra dimensão. Entendeu? Então, não são, na minha opinião, não são. São todos anjos que estão para ajudar a raça humana. Né? É isso que eu penso, pelo menos. Qual filme? Não entendi qual filme. Não estou falando de filme, tá? Estou falando da minha vida, da minha experiência de conexão com esse mundo espiritual, tá? Quando é que começou? Começou quando eu morri. Eu morri, eu tive uma parada respiratória, fui pro céu, tava entrando lá no portão, aí chegou, eu tava assim, meu Deus, cara, meu Deus, deixei tudo lá, o que eu fiz, sabe? O que eu fiz, como é que eu fui morrer? Aí chegou uma pessoa, pegou a mão nas minhas costas assim, que eu tava tentando ouvir que era tudo, as pessoas lá falavam em línguas diferentes. Era uma fila enorme, para cada pessoa tinha 3, 4 anjos, que estavam levando, explicando, né? E eu não tinha esses 3, 4 anjos ainda. Eu queria entender o que eles falavam, mas eu não entendia. Eu me abaixei assim uma hora, meu Deus, cara, meu Deus, o que eu fiz? Aí uma pessoa tocou meu ombro aqui e me empurrou assim, sabe? Me empurrou. E daí eu falou pra mim, não escuta o que eles dizem, vai por aqui. Deu, tinha um corredor de anjos assim, aí eu acordei no meu corpo. Desde lá eu comecei então a ter essas experiências espirituais, né? Perguntas, perguntas. Jesus te ama do jeitinho, mas não é por isso que você deve mudar. Isso aí. Perguntas, gente. Saber como é que é o inferno? Os anjos são só masculino? Não, não, não. É bem misturado, tá? É bem misturado. Tem espectro de mulher e tem espectro de homem. Tá bastante mulher, tem bastante mulher. É bem dividido, assim, bem dividido. Hum. Chong me enviou uma rosa. Obrigado. Tem mais 15 minutos para responder, gente.
como você sabia que tinha morrido? Porque eu tive uma parada respiratória. Uma parada respiratória, e aí eu fui lá, acordei naquela fila, né? Então, eu acredito que era, assim, uma experiência real aquilo, cara, sabe? Foi incrível, assim, um portal gigante, assim, uma porta gigantesca, e tava todo mundo indo pra aquela porta, assim, tipo um portal, assim, sabe? Ah, cara, foi triste, porque eu era muito jovem ainda, né? Faz uns 12 anos atrás. Você gosta de Deus? Eu amo Deus acima de todas as coisas. Eu dou a minha vida por Deus, eu entrego meus filhos por Deus. Eu faço qualquer coisa por Deus. Eu peco, qualquer pessoa peca, porque a gente está no mundo, né? Mas eu acredito que Deus me ama demais, assim, sabe? E eu não mereço o amor dele como ele me ama, sabe? Tudo que ele faz por mim, todas essas experiências que ele me mostra, sabe? Eu não mereço isso, cara. Não sei porque ele me escolheu, sabe? Não entendo, sabe? Não entendo. Mas eu amo ele demais, assim. Ele é tudo pra mim, ele é tudo. Deus é tudo pra mim, tudo. Tá? Obrigado pela pergunta. Como você sabe que morreu, poderia estar sonhando? Sempre tem uma chance estatística de a gente estar tendo ilusões, né, gente? Sempre. Né? Só que assim, ó, tem ilusões, mas tem coisas que, quando a física acompanha, aí a chance estatística é menor. Vou dar um exemplo pra vocês. A última vez que eles tentaram me matar, aqui, foi aqui no meu quarto, tá? Que veio esses 3 anjos me defender. E eu vi o demônio sair lá do fundo, cara, como é que eu enxergo eles, assim, mais facilmente, tá? Aquelas, sabe câmeras? Tu olha nas câmeras, quando tá muito assim, nas câmeras você enxerga melhor, tá? Mas também você enxerga assim no dia a dia, né? Aquele dia, a minha casa ficou repleta de pombas. Repleta de pombas. Cara, mais de 100 pombas. Qual a moral disso? Só aquele dia, minha casa fica repleta de pombas. Tomada de pombas, a minha mãe com a vassoura tocando as pombas, cara. Sabe? Eu creio que era o sinal do Espírito Santo, certo? O Espírito Santo que teve misericórdia de mim e não deixou que eu morresse, tá? Não deixou que eu morresse. Porque os demônios vieram me buscar. Eles vieram, cara. Eles vieram. O homem mosca veio me buscar, um monte de demônio. E eu tenho um vídeo que eu postei ali, olha o vídeo que eu postei, é daquela noite, tá? Um vídeo, eu filmei um demônio, cara, filmei ele. Olha ali, olha o meu vídeo ali, num demoninho. Filmei, o espectro dele na câmera aparece, tá? Olha lá, é um demônio real, tá? É um demônio dos menores, assim, tá? Mas ele é bem forte, assim, tipo um homem-sapo, assim, sabe? E do lado tem um demoninho criança. Tem um demônio, assim, que parece criança também. Tem todos os tipos, cara. Todos os tipos. A primeira vez que você viu foi anjo ou demônio? Demônio. Demônio. Eu não sabia, cara. Eu achava que. Eu não entendia, demorei pra entender, entende? Fui em vários psiquiatras, gente. Fui em vários psiquiatras. Tentei tomar remédio, tentei de tudo. Até que as coisas começaram a se confirmar na minha vida. Então, hoje eu tenho, cara, 99% de chance que isso é real. Pra mim é real, sabe? Volto pra igreja, eu vivo na igreja, irmão. Sou assembleiano, eu vivo na igreja, eu vivo, não troco por nada, sabe? A igreja. Mas eu tenho que jogar pra fora. Eu sei que a igreja não fala disso nessa linguagem que eu tô falando pra vocês. Eu nunca tinha ouvido, por isso que eu tô falando. Eu não quero morrer sem ter passado essa experiência. Não quero chegar no céu e não ter falado tudo que eu vivi, cara. Tudo que eu aprendi. Eu quero passar, se é verdade ou não. Ô, irmão, tem uma chance estatística de ser esquizofrenia? Tem. Mas eu quero me livrar disso. Eu quero me livrar. E os demônios não querem que eu fale. Então é aí que eu vou falar mesmo, entendeu? O motivo é porque eles não querem, se ficam louco que eu tô falando. É aí que eu vou falar. Porque eu tô ensinando a fórmula pra vocês, pra mim, de não ir pro inferno. Entendeu? Vou ensinar pra vocês da realidade, cara, que eu vejo, assim, a galera indo pro inferno, irmão. Jesus está voltando. Volta pra igreja. Eu tô na igreja, irmão. Jesus está voltando e quando ele voltar não vai ter volta. Amém, irmão. Ô, irmão, se tem alguém que luta por Deus, sou eu, não se preocupa não, tá? Mas o que aconteceu pra você estar aqui? Você ganhou uma segunda ou você escapou com um jeitinho brasileiro? Uma segunda chance. Cara, eu não sei, cara. Deus me deu, cara. Talvez tenha sido Jesus que me tocou, sabe? Eu posso afirmar, né? Mas eu ganhei a segunda chance e eu vou aproveitar. Tô aproveitando, fiz tanta coisa boa já. Eu já me sinto com o meu passaporte prontinho lá pro céu, meu irmão. Só faço coisa boa, sabe? Me esforço, né? Pelo que eu entendi, os anjos levaram ele para um corredor e ele voltou à vida. Isso, não. Jesus, aquela pessoa me empurrou e minhas pernas correram sozinha. Aí tinha corredores de anjos, cada um com o livro aberto. Eu corri naquele corredor e deu uma explosão assim, eu acordei no meu corpo. Foi assim que aconteceu.
Tá bonitão pra tua idade, obrigado. Você é ex-satanista? Não, irmão, não. Ó, se afastem de satanismo. Se afastem do espiritismo. Tá? Cara, eles odeiam quem consulta mortos. Eu vejo os outros falando, meu Deus, aquele imbecil vai consultar os mortos de novo. É um burro. Eles falam assim, cara, é um tolo, 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 tolo. Eles falam, sabe? Não sei o que fazer não sei, eles falam assim, o nome da pessoa, não sei o que fazer pra parar de consultar os mortos, cara. Será que eles não sabem? Eles são tão tolos. Não tá consultando o teu descendente, cara. Tá consultando os demônios do segundo céu. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Meu Deus, cara, isso é tão lógico, sabe? É tão óbvio, cara. Eu vejo aquilo acontecendo. Eu fui espírita por 7 anos. E a minha primeira experiência, eu vi 3 demônios, cara. Vi, primeira experiência. Acho que deu ver demônio foi lá naquele centro espírita. Eu nunca mais voltei. Mas depois eu fui ter outras experiências, né? Cara, satanismo, Deus me livre, irmão. Deus me livre. O satanismo vai pro primeiro céu. O primeiro céu, sabe o que eles fazem com você? Dá só uma palhinha, tá? Primeiro céu, eles te dão um corpo muito mais forte, tá? Muito mais forte. O que eles fazem? Eles fazem eternamente uma coisa com você. Alguns, eles pegam, cortam os 2 braços, as 2 pernas, serram, tá? As 2 pernas, 2 braços, tu fica vendo aquilo. Teu corpo esvaindo de sangue assim, tu fica vendo aquilo. E eles comem aquilo, aqueles demônios. Eles comem, se alimentam daquilo. E eles jogam teu corpo lá. Aí eles metem uma injeção, metem uma injeção assim, amarela. Amarela, assim, puff. Cara, eu vi isso num sonho, tá? Eu vi isso num sonho, tá? Eu creio que eu tive essa revelação, cara. Tanta coisa que eu creio que tive essa revelação. Dá uma injeção assim amarela e o teu braço cresce de novo em uma semana. E depois serve de novo eternamente fazendo isso aí. O outro jogava na parede. Jogava na parede a pessoa, cara, esbugalhava, quebrava em todos os ossos assim. Aí os ossos demoravam mais ou menos uma semana, 10 dias, se recuperava e arremessava o cara de novo lá. Então, meu Deus, cara, os satanistas vão pra esse lugar, né? Tem mais alguns minutos, gente. Quem comete suicídio vai pro inferno? Minha amiga cometeu e temo por ela, cara. É provável que sim, tá? Só Deus sabe isso, tá? É provável que sim, tá? O suicídio é complicado, né? E tá na palavra de Deus que vai pro inferno, né? Então, é isso, tá? Desde lá você vê coisas espirituais ou você já via essas coisas antes de morrer? Cara, eu tinha experiências, viu? Mas não tantas assim. Não tantas assim, sabe? Não tantas assim. Você já viu Deus? Não. Nunca vi Deus. Nunca vi Deus, não. Quem tem Deus, amigão, isso não acontece. Ô, meu irmão. As pessoas de Deus, vai ver os apóstolos lá o que acontecia. Não é fácil não, irmão. Tá, mas tipo assim, como que aconteceu tudo? Eu não entendi essa pergunta, irmão. Tudo o quê? Obrigado, gente. Bastante pergunta. É, o suicídio é um pecado mortal, né? Como saber se o sonho é de Deus ou do inimigo? Boa pergunta. Não sei. Não sei te dizer. Os, provavelmente, assim, ó, tu tem que fazer uma filtragem, cara. Não pode cair num sonho, entende? Tem que fazer uma filtragem. Naquele momento, você estava bem espiritualmente? Estava bem ou não estava bem? Se você não estava bem espiritualmente, estava em pecado, já tem uma poder de ter uma influência maior do diabo, né? Mas você pode fazer o quê? Se é de Deus, você pode pedir a confirmação. Pede uma confirmação para Deus. Deus, se for teu, então confirma isso. Né? Porque eu não tenho medo que é do diabo. Se for de Deus, ele vai confirmar. Pode ser, Deus não falha, irmão. Tá? Eu sugiro fazer isso. Se tá numa dúvida assim, não faz, né? Legal, gente. Eu agradeço, tá? Já tá quase chegando no fim, né? Do meu tempo. Gostei, gostei. Vocês fizeram bastante perguntas para mim. Eles têm alguma coisa que passou. É isso, galera. Podia ser um sonho mesmo. Cada vez que eu morri, né? Como você sabe, podia estar sonhando, né?
Mais alguma pergunta, galera? Mais alguma? Me deu um conselho. Tá, boa. Me deu um conselho de como viver a vida para agradar a Deus e ir para o céu. Confessará os teus pecados, só isso. Tá? Tu vai pecar, cara. Pecar, vai pecar. Sabe? Confessa os pecados. Claro que tem alguns pecados que são maiores, né? Que você tem que ter um desprendimento maior, tipo o aborto, né? É um pecado que, ó, o aborto, simples, tá? Ele tem só 50 anos de uma pessoa que não conhece Deus, não entende nada de Deus. É 50 anos, tá? 50 anos no inferno. Mas aquela pessoa que é espiritual, que conhece Deus, que conhece, já teve uma experiência com Deus e sabe que aquilo ali é um erro mortal, é 500 anos no inferno, gente. 500 anos. Tem uma mulher lá que pegou 20 mil anos. Milhões de adultério e milhões de abortos. Ele pegou 20 mil anos. Ele estava disputando, essa mulher era muito linda. Ele ficar 20 mil anos lá. Então, confessa tudo, cara. Tudo. Não é confessar pro pastor, não. Tá? É confessar para aquela pessoa que você atingiu. Vou explicar por que agora no vizinho da live, tá? Quando você não confessa o pecado, como é que funciona? Você, na hora do teu julgamento, eles vão chamar lá a pessoa, o marido, por exemplo, que foi adulterado, né? Ou o teu sócio que você roubou, vai chamar, tá? E se essa pessoa te perdoar, sabia que você está livre do pecado? Olha que lindo que é Deus, né? Deus é lindo, cara. Se tu chama essa pessoa, se adulterou essa pessoa lá, com a pessoa que ele odiava, não quis contar porque ia ser muito ruim, né? E aí você conta lá e ele te perdoa, você está livre do pecado, cara. Então tem essa chance ainda de você ainda escapar, né? Só que não, cara, é difícil, pelo que eu entendi, é bem difícil as pessoas se perdoarem. Porque chega lá, bate a mágoa, e pelo que eu entendi que eles falando, assim, muda o cara o cara que dá o perdão, deixa eu dizer assim, ó, um caso lá que eu vi o cara contando bem certinho, né? A pessoa tinha perdoado, né? Tipo assim, eu perdoo. A mulher falou assim, por favor, me perdoa, não quero ir pro inferno, quero ir pro inferno. E o ex-marido falou assim, não, eu perdoo você, eu perdoo. E aí a cor dele não mudou, porque a cor tem que ficar azul. A cor do perdão é a cor azul clara, pelo que eu entendi os anjos falando lá, né? E aí, se tu não perdoa, se fica aquela raiva da pessoa, aí não adianta. Então não adianta confiar que o cara vai te perdoar lá. Porque ele não vai perdoar, vai ficar a cor meio vermelhinha lá, e aí cor da mágoa, e aí não tem perdão e o cara se ferra também, tá? Se ferra também. Então, quer um conselho de irmão, cara? Confessa tudo. Cara, deixa o cara ficar bravo com você, meu. Deixa. É melhor. E outra, tem que ser antes de terminar a relação, hein? Tem que ser antes de terminar a relação. Se é depois que terminou a relação, não vale mais. Não adianta mais confessar. Tipo, ó, tem que ser muito recente, assim, de repente, tipo, ó, ali no calor do divórcio ali, pode contar ainda, sabe? Depois que passou um ano, não adianta mais. Tá? Não adianta mais, não tem mais valor para Deus. Porque aí não é um sacrifício mais, né? É verdade sentir a presença de Deus. É verdade, o Espírito Santo, né? A gente sente quando tá muito espiritualizado, sabe? A gente sente. O Espírito Santo é real, cara. É um ser. É um ser real, né? E ele tem poder de multiplicação, pelo que eu estou falando. O Espírito Santo ele se multiplica na gente. Ele se multiplica, ele sai ele bate num corpo e se multiplica para o outro, multiplica, ele se multiplica, tem poder de multiplicação infinita. Quando você ora com muitas pessoas, o poder do Espírito Santo ele multiplica, né? Pelo que eu entendi eles falando, sabe? É tipo um corpo de fogo, assim, e ele se multiplica entre muitos. Daí ele faz a gente sentir aquela harmonia e gera poder de cura de tudo. Poder dos salmos, sim. Poder dos salmos. Eu testifico que os salmos são poderosos. Podem ler salmo todo dia. Lê salmo, lê salmo. Não deixa de ler salmo, tá? O salmo é a coisa mais poderosa que existe na Bíblia, na minha opinião, tá? Salmo. Não deixe de ler salmo, tá? É poderosíssimo.
Deus ama todos? Ama todos, com certeza. Deus, pelo que eu entendi, ama até os demônios, cara. Ama até os demônios. Os demônios porque são filhos dele. Porque uma vez eu quis xingar o Anakin, filho da mãe, tava fazendo mal pra uma pessoa, e o anjo se colocou assim, me olhou feio, sabe? Eu vi que me olhou feio assim e me desprezou assim. Eles não gostam que a gente despreze ninguém, cara. Então eu acho que Deus ama todos, sim, cheguei nessa conclusão. O que você acha dessa geração dos olhos de Deus? Não entendi, irmão. Obrigado pelo conselho. Obrigado. Eu que agradeço. Eu não entendi. O que você acha dessa geração dos olhos de Deus? Não entendi, Davi. Pode me explicar melhor? Ah, dessa nova geração, vaca. Complicado, né? Essa nova geração aí. Não é uma geração espiritual, né? Porque, na verdade, nós não estamos sendo bons exemplos para essa geração nova. Essa geração bem complicada, cara, mas Deus vai escolher pessoas. Deus escolhe a gente, sabe? Deus escolhe as pessoas, né? Então, Deus vai olhar o coração e vai continuar escolhendo pessoas, mas está cada vez mais difícil, né? E muitos adolescentes usando droga, com certeza. E não é só droga, né, cara? É o pecado, entende? É o pecado, irmão. É o pecado, é todo mundo transando com todo mundo, adultério, não se relacionam da forma como deveria ser, né? Então, é quase uma prostituição, né? E essa liberalidade aí é uma exigência deles, então é bem complicado, viu? É bem complicado. Mulheres se desvalorizando, é isso mesmo, cara. As mulheres, e, as mulheres se perderam, né? Porque a mulher sempre foi assim, um freio no homem, né? E porque o que acontece? Não vão casar, né? O homem tem o instinto de buscar alguém que ele vai confiar, né? Vai confiar na mulher que faz o que elas fazem. Então, acaba cada vez mais. E as mulheres também perderam a fé nos homens, né, cara? Os homens adulteram toda hora, cara. Tá bem complicado, viu? Ter um homem de valor, uma mulher de valor nessa juventude. Bem complicado. Ó, se a pessoa fez aborto, ela vai pedir perdão para quem? Para o bebê? Não. Pedir perdão para Deus. Perdão para Deus. Se arrepender profundamente do coração. Profundamente do coração. Tá? Profundamente do coração. Mesmo. Mesmo. Ficar pedindo perdão a vida inteira. Ah, o aborto é uma morte, né? Você matou um filho de Deus. Isso é um pecado gravíssimo, 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 gravíssimo. Não importa se era um feto. Tá? Não importa se era um feto. Eu vi. Como é que eu descobri aquela dos 500 anos, tá? Porque uma mulher abortou, que eu tava acompanhando, ela abortou, filha, era uma serva de Deus. E eu escutei eu tava naquele momento espiritual, eu escutei todo mundo assim, ela abortou, a filha de Deus abortou, 500 anos, ele gritou, ai, todo o bairro gritou, cara, escutei todo mundo gritando em festa, que a guria tinha pego 500 anos, e eles comemoraram, que aquele demônio ia ficar com uma pessoa 500 anos lá, entende? E, então, cara, te arrepende do fundo do teu coração, clama a Deus, clama a Deus, clama a Deus, clama a Deus, te arrepende, te arrepende. Tenta ajudar uma criança, tá? Um padre uma vez meu se toca, sabe? Porque eu tinha feito um aborto no passado também, né? Quando eu não tinha, era bem jovem. E eu tinha essa culpa, o padre me deu essa dica. Eu me senti bem ajudando. Vários. Ajudo muito as crianças agora, né? Pra tentar desfazer esse meu pecado e pra não ir pro... Deus me livre, não quero ir pro segundo céu. Eu ainda tenho medo de ir pro segundo céu pagar os anos por conta desse aborto que eu fiz. Meu Deus. Tenho chance, né? Fazer o quê? Bom que você entendeu, Davi. Ó, ó. Você acredita em reencarnação? Se sim, quantos anos voltamos para a Terra depois? Cara, isso é papo dos demônios, irmão. Tá? Tu tá para receber um corpo eterno. Tá? A gente foi escolhido por Deus. Nós, pelo que eu entendi, somos as criaturas mais lindas de todo o universo. Porque fomos feitos em imagem de Deus. E até os anjos ficaram com inveja da gente, sabe? Porque nós fomos feitos em imagem de Deus. Nós somos as pessoas mais bonitas de todas as galáxias.
Entendeu? Nós somos feitos para dominar o mundo, pelo que eu entendi. Eles têm raiva de nós porque a gente consegue fazer bastante treino, bastante treino. Os demônios têm raiva, eles falam disso, eu vejo que eles falam, sabe? Eu acho que nós somos uma raça muito abençoada. Só que, só que temos um cérebro muito pequeno. Então eles acham que nós somos muito burros, chamam a gente de burro, de imbecil, chamam a gente, você é muito burro mesmo. Eles acham que a gente é burro. Então a gente não merece ter o corpo de Deus, pelo que eu entendi, entende? Mas, cara, a reencarnação não existe. Não existe isso, tá? Inclusive a tua chegada no céu é com toda a tua família. Chega com todo mundo lá. Todos que são salvos chegam juntos, no mesmo dia. Assim que eu entendi que é, tá? E não existe, cara. Ou você vai pro inferno, infernão, ou você vai pagar uma temporada. Depois vai morar na casa de alguém lá no céu. Mora na casa de alguém no céu. Não vai ter casa lá. Vai morar na casa de alguém, tá? E não existe reencarnação. Esses demônios, eles têm poderes, tá? E o que eles fazem? Eles usam esses médiums, que são pessoas que devem ter dons, têm dons, né? Então se canalizam através deles para enganar as pessoas. Engana! Eles estão aqui há milhares de anos, cara. Alguns estão mais de 100 anos aqui, pensa. Entendeu? Então eles sabem tudo o que aconteceu, eles sabem. Tá? Eles são unidos. Entendeu? Então eles falam assim, você aconteceu aquilo lá na minha. Só ele podia saber. Gente, são os demônios. São os demônios, cara. Tá? O Chico Xavier era uma legião de demônios. Uma grande legião de demônios, eles falando, sabe? Tinha uma grande legião de demônios arquitetando tudo através de Chico Xavier. Tá? Chico Xavier pode ser até julgado inocente, porque era muito demônio, cara. Entendeu? Aconteceu aquilo e ele se envolveu naquilo, né? Ele achava que era ele que estava adivinhando as coisas, não, eram os demônios falando, ensinando por ele. Loucura, cara. Ó, boa pergunta. Diz que ser feliz é pecado, mas diz para amar o próximo, então como devemos agir com eles? Ó, Deus vai aceitar no céu homossexual, cara. Se você tiver um coração puro, se você não falar mal de Deus, se você mostrar mínimo desconforto em relação àquilo, que você não gostaria de ter aquilo, se você lutar minimamente contra aquilo, certo? Não vai pro céu quem fica falando mal de Deus, quem faz o escárnio, entendeu? Quando fala mal de Deus, esses vão pro inferno, pelo que eu entendi, sabe? A pessoa que tem um coração bom, paga os aninhos no segundo céu, lá na pior das hipóteses, e vai depois vai depois pro terceiro céu, que é o nosso paraíso, né? Eu acredito nisso, porque tem aquele versículo que diz assim: nada, 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 nada pode separar do amor de Deus. Tá? Então eu acredito, cara, a pessoa tem que ter fé e buscar homossexualismo, um traficante, qualquer pessoa que está em pecado, Deus não se afasta dele. Deus está ali para perdoar, 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 mas tem que ter aquele sentimento de buscar o perdão, né? Se é uma questão, um pecado cauterizado, aí não, né? Aí ninguém vai pro céu, pode ser um menor picadinho, né? É isso, meus amores. Obrigado pelas perguntas incríveis. Obrigado. Tá bom? Mais alguma perguntinha aí? Para encerrar a live? Vê que olha o tempo aqui, minha primeira live, gente. Que legal, gostei. Bem dinâmico. É isso então, né? Obrigado, tá? Não sei se essa live ela não fica para vocês assistirem, né? Não sei como é que funciona isso, mas gostei dessa interação com vocês, tá bom? Ah, cara, pra mim é tudo real, tá? Eu tô escutando esses demônios ali fora ainda. Eu tô escutando. Hoje eu vi, eles botaram selos aqui na minha casa. Não tinha esses selos, não sei o que aconteceu aqui. Uma proteção extra, selos assim, selos dourados assim, sabe? Tem tudo, toda a parede assim. E não sei, acho que eu gostei, achei lindo. Dá medo, gente. Dá medo, 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 medo. Dá medo. E quando eles descobrem que a gente tá ouvindo eles, Deus me livre, cara. Eles tocam na gente, cara. Tocam na gente. Podem até machucar a gente, sabe? Qualquer pessoa pode buscar esse encontro, tá? Eu creio. Fica 3 dias sem comer, 3 dias sem dormir. E você pode usar. O que eu uso? Eu uso Ritalina, dá pra usar Ritalina, tá? Dá pra usar Venvance. Tem medicações pra isso, tá? Aí tem que cuidar pra não estar em pecado, gente. Não faz isso, tá muito em pecado, tá? Não faz. Porque os demônios já estão muito vulneráveis.
Ficava vulnerável demais, cara, eu não aconselho, tá? Não esteja em pecado, não busque o pecado fazendo isso. Porque os demônios vêm forte, eles vão perceber que você viu eles, e eles têm poder, cara. Eles têm poder. Eles fazem você ouvir o teu marido falando uma coisa que ele não falou. Tá entendendo? Tá entendendo o que ele faz? Ele cria contenda, cara. Você vai acreditar naquilo. Como é que me falou? Fica aquele cara fifado, mas ele falou aquilo. Ele faz você ouvir o teu marido cantando outra mulher no telefone, cara. Eles fazem isso com você, cara. Eles têm poderes. Eles fazem você ver uma coisa na TV que não existiu. Eles fazem isso, sabe? Se eles descobrirem que você tá ouvindo eles, né? Você tem que ficar bem quietinho. Agora já sabe que eu tô aqui, né? Das mães. Agora tem que me cuidar, né? Eles escutam tudo, cara. Eles escutam, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Eu não me sinto totalmente... Provavelmente eles estão me enxergando. Não tô, eu tô em pecado. Tô em pecado. Não é um pecadão grande, mas eu me sinto em pecado, sim. De certa forma, sabe? Tenho tido pensamentos. Não consigo controlar a cabeça, cara, sabe? Não consigo controlar. Eu venho do divórcio recente, então... Enfim. Mas eu tô buscando me manter minimamente espiritual. Tá bom, gente? Amo vocês. Obrigado por tudo, tá bom? Querem saber mais sobre essas coisas, eu vou estar falando agora nesse canal aí, tá? Obrigado, tá? E orem por mim, gente, porque foi sinistro. Foi sinistro, tá bom? Beijo. Ah, tem mais duas perguntinhas aqui, eu vou responder. Os demônios podem nos machucar fisicamente? Podem. Eles podem. Às vezes tu não sentiu assim, tomou um fisgão nas costas, do nada. Ou na coxa, uma contratura, uma dor terrível. Uma contratura. Às vezes um fisgão aqui, um nervo que sai do lugar. É demônio. É demônio miserável ele que fez isso com você. É ele que fez. Tá? Eu acredito. Eu acredito nisso, sim. Porque eu vi eles fazerem isso. Eu vi eles fazerem isso. Né? E uma vez que os demônios estavam em luta, eles tentavam me pegar. Eu me esquivava assim, sabe? Eu estava num lugar lá bem, bem tenso a coisa. Num monte de mendigo. E aquela vez o cara tentou, eles tentam te acertar. Se eles acertam assim, eles têm umas coisas que eles atiram também, assim, sabe? Mas o anjo se coloca sempre, joga de costas, assim. O anjo sempre entra na frente e não deixa que eles. É umas flechinhas assim que eles atiram em você. Você entrega recados para as pessoas de Deus? Não. Não faço isso. Não é meu dom. Inclusive, eu só estou falando tudo isso para vocês porque eu sou. Eu fiquei obcecado por esse mundo, então eu ouvi muito, escutei muito. Então, em cima do que eu escuto os demônios falarem, os anjos falarem, eu faço interpretações, né? Então eles têm, cara, é tudo assim, ó, nessa dimensão, é tudo muito parecido. Onde tem bar, lá tem bar, tá? Mas assim, ó, eles arrebentaram com todo, cara, não tem mais árvore, por exemplo. Eles arrebentaram com, é o mesmo planeta, porque eu entendi, eles ganharam o mesmo planeta, só que arrebentaram com tudo. São um número incontável de seres morando. O mar é repleto de seres, esse povo. Tem outros demônios que moram no mar. O mar é o que mais tem demônio, pelo que eu entendi, sabe? É igual ao planeta, mas é bem diferente. Eles destruíram tudo. Então todo mundo tem um anjo que anda com a gente o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo. Ele só não fica do teu lado. Ele fica em lugares altos. Ele está sempre em cima dos telhados. Eles estão sempre em cima dos telhados. Quando está caminhando, entende? Eu tá de bicicleta, às vezes eles estão voando assim. Estão voando em cima de você, né? Claro, invisível, né? Mas eles estão sempre do teu lado. Eles nunca, nunca, nunca falham. E eles são incríveis, cara. Eles são incríveis, incríveis. Cara, fica em paz com Deus, que o teu anjo vai te proteger e ninguém vai tocar em você, não. Não, os demônios não podem ver nossos pensamentos. Não podem, tá? Então cuida o que tu fala. Cuida o que tu fala. O que tu fala, eles podem ouvir, entendeu? Os demônios não escutam o pensamento. Nem os anjos escutam o nosso pensamento, tá? Só Deus escuta os nossos pensamentos. Os anjos, eles se tocam pelas pequenas coisas que a gente faz, sabe? Pelo que eu entendi. As pequenas coisas, pequeninas, eles se tocam assim. Faz para Deus, tá? Aí não reza mais aquele santo anjo. Não reza, vai afastar o teu anjo. O teu anjo vai vazar. Ele não quer aquilo. Quer que você clame a Deus. Clame a Deus, tá? A Ave Maria também eles não gostam. Ele vaza. Ele não gosta, a Ave Maria não gosta dessas orações de santo. Gosta só do Pai Nosso e de oração verdadeira. Aí eles se apegam. E louvor. Anjo não consegue.
se achegar, não deixe de se achegar quando tem um louvorzinho. Eles gostam de cantar. Eu nunca vi coisa mais... Eles são cantor, cara. São tudo cantor, cantam bem, né? Tudo tem voz bonita, né? Porque eles são muito lindos, né? Desculpa. Eles não gostam que fala isso. Não gosto de ser elogiado. Já tô meio traumatizado com isso. Tá bom? Então tá, gente. Amei vocês, tá bom? Beijo. Onde que encerra? Não sei. Não sei nem encerra, gente. Desculpa meu amadorismo. Minha primeira live. Alguém sabe me dizer onde que encerra? Eu não sei. Não tem nenhuma. Aqui. Ah, não. Ué. Deslize para fechar. Aqui. Não. Ah, aqui tinha um lugar melhor para ler os comentários de vocês, gente. Não tinha visto. Onde é que fecha, cara? Não sei. Muita gente entrando aí, eu tô fechando a live. Onde que fecha? Alguém me ajuda. Eu não sei onde. Pausar a live. Eu não sei, gente. Como é que faz pra desligar? Alguém sabe me ajudar? Desculpa o meu amadorismo, gente. Assim? Como que faz pra desligar? Eu não sei. Aqui. Encerrar a live. Amo vocês, gente. Amo vocês, tá bom? Obrigado por me ouvirem.